Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos o Evangelho dessa noite em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Antes de começarmos, vamos lembrar que as palestras públicas do Centro Espírita Capitão Vendramini acontecem aos domingos a partir das 19 horas. E que junto com as palestras públicas acontece a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. O nosso evangelho hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 12, itens 5 e 6. E ele tem o título de... Aqui, ó, tá. Tem o título de Os Inimigos Desencarnados. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, e vamos agradecer a essa oportunidade e que esse evangelho leve paz, alegria e tranquilidade a muitos lares, que assim seja. Então, nós temos que lembrar que nós, seres humanos, nós somos ser social em muitas esferas, não só na Terra, né, mas em muitas esferas. Que nós convivemos com diversos tipos de pessoas, né? E conviver e amar aqueles que são iguais a nós é muito fácil, né? A gente ama aqueles que pensam igual a nós, que têm os mesmos gostos, as mesmas ideias, isso é uma coisa muito tranquila. Mas amar aqueles que se comportam diferente de nós, que pensam diferente de nós, olhar com afeto para os que estão perdidos nas drogas, que vivem à margem da sociedade, aí sim nós temos que ensinar o que Jesus nos ensinou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Nós estamos começando com falando isso porque o nosso título é Os Inimigos Desencarnados. Então nós temos que lembrar que nós temos que amar o próximo como nós mesmos para que nós não possamos fazer inimigos, né? Porque amar os vossos inimigos é que nos recomendam o item 5 e 6 do capítulo 12, que é o nosso estudo dessa noite. Sabemos que a maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição. Então nós somos seres que um dia nós atingiremos a perfeição, mas por enquanto nós ainda somos imperfeitos. E essa imperfeição é momentânea. Que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mal reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então nós estamos destinados a ser seres bons, seres de luz. Jesus nos recomenda que devemos pagar o mal com o bem. Que nós devemos pagar o mal com o bem. Porque foi isso que Jesus fez, né, quando ele esteve aqui na Terra, né? Foi essa atitude que ele sempre teve, né? Quando ele veio nos ensinar a amar ao próximo como a nós mesmos, né? Ele sempre pagou o mal com o bem. No Livro dos Espíritos, que também é do Allan Kardec, na pergunta 767, é a seguinte pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, viver isolado não nos leva a lugar nenhum, porque o que nos faz crescer é a convivência. Então, sendo assim, é através da convivência mútua que alcançamos o progresso, nos tornamos pessoas melhores, porque através dessa convivência criamos e nós alcançaremos o progresso. Mas através dessa convivência, se a gente não conviver bem com as pessoas, se a gente for fazendo inimigos durante a nossa jornada, nós criaremos tantos desafetos que esses desafetos se estenderão além da vida material e nos acompanharão por muitas encarnações. Então nós temos que lembrar que todos os desafetos que nós criamos aqui na Terra
ele muitas vezes se estendem pela vida depois que a gente desencarna, né? Porque a vida continua, né? Porque todos nós possuímos sentimentos contrários à lei da caridade e do amor. E esses sentimentos, muitas vezes, por vaidades, egoísmo, orgulho, nos levam a atitudes que magoam outras pessoas e muitas vezes nos magoam. Então, às vezes, a gente magoa uma pessoa e essas pessoas também nos magoam. E isso vai criando os desafetos, aquelas coisas que a gente vai levando, vai carregando na gente, né? E a gente tem que lembrar que os inimigos encarnados, quando eles desencarnam, se a raiva for muito grande, que tiver de nós ou de outros espíritos, eles nos procuram, mesmo os desencarnados, e nós somos obsediados por esses espíritos. Porque a gente, quando nós desencarnamos, nós continuamos com os mesmos sentimentos que tínhamos quando encarnados. Como o mal é um estado de imaturidade da alma e não um estado permanente da alma, ele será alterado de acordo com a nossa evolução. Então, nós não nascemos para ser pessoas más, nós nascemos para ser um dia espíritos de luz, né? Então, esse sentimento, esse estado nosso de ser bom ou mal, ele será alterado de acordo com quando nós evoluímos para o bem, né? E todo aquele que pensa em vingança está com o coração cheio de mágoa. Porque se a gente está com o coração cheio de amor, cheio de paz, a gente não vai querer fazer mal para ninguém, né? Todas as pessoas que pensam em fazer um mal a alguém é porque ela não está com o coração cheio de bons sentimentos, está com o coração cheio de mágoa. Então, quando a gente não perdoa, quando nós não perdoamos, quando nós estamos encarnados e continuamos e desencarnamos não perdoando, nós levamos isso para a vida espiritual. E nós temos que lembrar que os nossos inimigos se perpetuam, E às vezes é na nossa família que nós fazemos inimigo. Pois geralmente a família é o lugar que mais precisamos trabalhar o amor, a indulgência e a caridade. E também às vezes a gente tem uma mania de falar, não, mas por que será que eu nasci nesse lugar, né? Por que será que eu nasci nessa família, né? Nossa, esse povo não tem nada a ver comigo. Temos que lembrar que todos nós nascemos no lugar certo para estabelecermos vínculos de amor e evoluir. Então não tem nada errado. Nós é que erramos, achando que a gente nasceu no lugar errado. Então nós temos que trabalhar o amor nessa convivência, né? Às vezes a gente não pode mudar a atitude do outro, mas nós podemos mudar a nossa atitude. Temos que pensar, por que as pessoas se a pessoa fala alguma coisa pra gente, por que ela magoa tanto a gente? Se a gente reconhece o que é ruim, é porque nós temos o ruim dentro do nosso coração. E nós temos que pensar também que os inimigos que fazemos ao longo das encarnações, eles podem ter sido nossas vítimas em encarnações anteriores, né? Às vezes a pessoa vem e é tão brava com a gente, tão chata com a gente, mas nós não sabemos o que nós fizemos com ela em encarnações anteriores. Aí nós temos que trabalhar, se nós quisermos evoluir de acordo com o que Jesus preparou para nós temos que trabalhar esse perdão, nós temos que trabalhar a indulgência e o amor, né? A paciência, né? E nossos atos são frutos das nossas imperfeições, né? Aí nós criamos inimigos no trabalho, no trânsito. Recentemente no nosso país nós vimos tantos inimigos criados na política, né? Famílias que se dissolveram porque não tinham ideias diferentes sobre política. Então isso, às vezes futebol, quantas mortes que a gente vê, né? Porque a pessoa torce para um time, o outro torce para o outro. Então isso é falta de respeito, isso é falta de amor, isso é falta de caridade, isso é falta de entender que
cada um é um ser único e pode ter sua opinião. É só não ferir o direito do outro. Então nós temos que nos transformar, porque cada um de nós, como nós já falamos, é um ser único. Então eu posso pensar diferente da pessoa que mora na mesma casa aqui. Aqui em casa é assim, eu sou espírita, minha irmã é católica, mas nós fazemos o evangelho toda semana juntos, então nós respeitamos, a gente tem que respeitar a escolha de cada um, porque senão como que faz? Nós não podemos obrigar as pessoas a pensar igual a nós. Então aí nós temos que exercitar o respeito, o amor. E nós precisamos treinar o perdão, a indulgência e a caridade. Como que nós treinamos o perdão, a indulgência e a caridade? Exercitando, né? Cada dia um pouquinho, cada dia pensando sobre as nossas atitudes, vendo o que a gente precisa melhorar, o que nós precisamos mudar. Nós temos que fazer isso, treinar o perdão, a indulgência e a caridade. E nós precisamos fazer amigos aqui no plano, enquanto nós estamos encarnados, para que nós tenhamos amigos no plano desencarnado, pois a vida continua. O perdão, ele faz parte da nossa evolução, pois perdoar aqueles que nos feriram não é uma tarefa fácil. Mas a gente pode perdoar, mas não precisa às vezes conviver com a pessoa, mas a gente tem que desejar o bem para ela, né? A gente tem que trabalhar o amor, a gente tem que, às vezes, se colocar no lugar do outro e ver aquela pessoa, quando ela fez aquilo com a gente, ela não estava num momento bom, e mesmo assim somos nós quando fazemos algum mal ao outro. Às vezes a gente não estava num momento bom. Então nós temos que aprender a perdoar. E o verdadeiro perdão vem de dentro da nossa alma. E nós precisamos nos modificar interiormente usando o amor, a caridade e a indulgência. Então, essa é a nossa lição do Evangelho para hoje, né? Para a gente pensar que quando a gente fala em amar os vossos inimigos, é a gente perdoar e para que possamos ser perdoados e possamos ter uma vida mais de paz e tranquilidade. Muito obrigada, que todos tenham uma boa semana, que assim seja.